Hoje a gente vai comentar nesse nosso projeto gostoso de fazer, que é esse projeto Em Torno de Lusiânia, que é uma brincadeira com a Lusiânia do entorno de hoje. Esse nosso projeto tenta resgatar a memória da antiga Santa Luzia, de casarões, de sobrados, de ruas, de algumas pessoas. E para isso a gente se vale de muitos escritos deixados pelo historiador Jalmires Reis e outros escritos, fotografias que a gente recebe gentilmente de muitos colaboradores aí desse projeto, e a gente tem tentado registrar, né, essa antiga Santa Luzia. Hoje a gente vai falar de duas casas e um sobrado, na rua Coronel Antônio Carneiro, bem no início. Logo depois da antiga Praça do Tamboril, do lado direito, tem a casa que pertenceu ao seu Cristóvão Roriz, que ainda hoje pertence aos seus herdeiros. Depois tem um beco, esse beco liga Coronel Antônio Carneiro à Rua do Comércio. Depois do beco tinha uma outra casa, que era uma casa que foi coletoria federal do Francisco Machado de Araújo. Depois essa casa passou para Diogo Machado, ex-prefeito. E depois dessa casa tinha um sobrado, um grande sobrado, bonito sobrado, conhecido como sobrado de Alfredo Machado. Nós vamos falar dessas três casas, aliás, duas casas e um sobrado. Bem, a primeira casa, a casa do seu Cristóvão Roriz, um pouco da história dessa casa é a seguinte: da antiguidade existiu no local um sobrado que nunca foi terminado. Ele foi demolido. A casa atual foi construída por Gabriel Fernandes Roriz, que era um renomado construtor de pontes e rios aqui da região. Ele foi eleito juiz de paz em 1881 e foi vereador em 1877. Ele nasceu no ano de 1810 e faleceu em 1903. É uma casa caiada, oleada de azul, com uma porta e 3 janelas na frente e 5 janelas para o beco. No ano de 1955, essa casa está com 3 portas e 2 janelas para frente e 2 portas e 4 janelas para o beco. No ano de 1933, durante a administração do prefeito Púlio de Souza, parte do quintal, uma parte lateral dessa casa, do quintal, foi utilizado para o alargamento do beco, que ainda hoje, né, existe e liga a Rua do Comércio a Coronel Antônio Carneiro. O senhor Manuel Roriz, falecido na cidade de Goiás, a antiga capital, no ano de 1917, esteve por muito tempo nessa casa com a agência dos Correios. Essa casa passou a pertencer sucessivamente a Augusta Roriz, Plácido de Paiva, Joviano Joventino Roriz, Dr. Carlos Machado de Araújo, ao ex-prefeito Diogo Machado de Araújo e, por último, passou a pertencer ao senhor Cristóvão Roriz, cuja família residiu por muitos anos nessa casa e ainda hoje é a proprietária do imóvel. O senhor Cristóvão Roriz era casado com a Clélia Tormin e tiveram os filhos José Roriz Tormin, Zezito, Laudimiro de Jesus Roriz, Lau, Antônio Alcir Roriz, Peru, Maria Deodória Roriz, Dorinha, e Terezinha de Lourdes Roriz, Lourdinha. Depois do beco, do outro lado do beco, tinha uma casa que é uma casa caiada, oleada de azul, com 2 portas, 2 janelas de vidraça e calçada de pedra na frente. Essa casa foi construída por Joaquim Gabriel, pertencendo posteriormente a Antônio Carneiro de Mendonça. Esteve instalada nessa casa por muitos anos a Coletoria Federal, quando nela também residia o coletor Francisco Machado de Araújo. No ano de 1961, a casa passou a pertencer ao ex-prefeito Diogo Machado de Araújo, que no terreno que ligava essa casa até o beco, construiu uma nova casa no ano de 1962. E nessa outra casa ainda tinha um espaço até a esquina, onde ele construiu uma garagem. E depois essa garagem foi transformada em ponto comercial.
Morou nessa casa por alguns anos um casal de baianos, conhecido por seu Germano e Dona Vita, juntamente com os filhos Gessé, Edna e Gilson, e por alguns anos o filho Gilson, juntamente com o primo Francisco, mantiveram no local uma casa de carnes. Depois essa casa foi adquirida pelo senhor José Mendes, que continuou no local com uma casa de carnes, ele, sua família, seus filhos. Posteriormente, o imóvel foi adquirido por João Antônio Gonçalves Chaves, que também manteve negócio no local e é o atual proprietário do imóvel. Nesse imóvel, hoje, a gente tem vários comércios funcionam nesse local. Depois dessa casa, a gente tinha, onde todo mundo conhecia, a mercearia do seu Antônio de Tuta, conhecido por Antônio de Tuta, né? Que era Antônio Braz Sobrinho, mas lá antes da mercearia do Antônio de Tuta tinha um sobrado, um grande sobrado, um sobrado de 2 andares, caiado de vermelho e azul, com 4 portas embaixo e 4 janelas de vidraça em cima e com calçada de pedra. Ele foi construído por Gabriel Alves da Costa, que faleceu aí, morando nesse sobrado no ano de 1868. Esse sobrado depois pertenceu a Antônio de Araújo Roriz, a Modesto de Araújo Roriz, falecido em 1918, a Alfredo Machado de Araújo, falecido de febre amarela silvestre no ano de 1934. O sobrado depois foi adquirido por Antônio Braz Sobrinho, comerciante conhecido de todos aqui na cidade por Antônio de Tuta. No local do antigo sobrado foi construída uma loja comercial, onde o senhor Antônio de Tuta manteve tradicional mercearia por muitos anos. A partir do ano de 2005, o empresário Evandro Casagrande, conhecido por Mano, instalou no local a papelaria ABC. Ainda hoje a papelaria ABC funciona no local. Essa é uma pequena história dessas 3 casas da Rua Coronel Antônio Carneiro, hoje completamente modificadas, salvo a casa do seu Cristóvão, que ainda permanece com traços da original. A segunda casa não existe mais e também o sobrado não existe mais, mas existem registros para a gente lembrar um pouco da nossa história, da história de Santa Luzia. Era esse o vídeo, um grande abraço a todos.